A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a Precisão Aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O coração do Brasil recebe de braços abertos o maior congresso da aviação agrícola do mundo. Goiás será palco de debates, de informações, de atualizações e inovação em um dos setores mais importantes para a produção de alimentos. O Congresso da Aviação Agrícola do Brasil acontece de 18 a 20 de agosto de 2026 no Condomínio Aeronáutico Liberty, em Goianápolis, aqui no estado de Goiás. Eu vou conversar agora com Marília Schiller, coordenadora do Congresso Nacional da Aviação Agrícola, o Congresso da Aviação Agrícola do Brasil. E o tema será: SINDAG faz o lançamento oficial do Congresso da Aviação Agrícola do Brasil. Marília, que bom receber você aqui novamente. É sempre uma alegria e um prazer falar com você. Da mesma forma, uma alegria, um prazer falar com você e com todo o pessoal que está nos escutando aqui, para trazer informações sobre esse congresso que você já falou aí, que é o maior evento do mundo no setor aeroagrícola. Marília, à medida que vai se aproximando, vai dando assim eu tenho certeza que vai dando assim aquele friozinho, né? Aquela ansiedadezinha, ansiedade boa, no bom sentido da palavra, né? Porque é realmente um evento grande, um evento que demanda muito tempo, que demanda muito trabalho, digamos assim. Como é que está a expectativa agora, Marília? Exatamente. Só para a gente ter uma ideia, nós estamos aqui, digamos, finalizando a preparação deste congresso, mas já estamos trabalhando no congresso do ano que vem. Então, o congresso ele é trabalhado o ano inteiro constantemente, não para, né? E a expectativa, com certeza, é a melhor possível, né? É um evento marcante para o setor, é um evento super importante, é a maior vitrine que a gente tem do setor hoje, é o Congresso da Aviação Agrícola. Marília, eu disse no início que o Congresso está voltando para o coração do Brasil, porque ele já aconteceu em alguma edição lá atrás, aqui no estado de Goiás, mas não com essa imponência que tem hoje, não com a importância que ele tem hoje. Por que a escolha de Goianápolis para sediar esse retorno aqui para o estado de Goiás e qual é o simbolismo de trazer o evento de volta ao coração do agro brasileiro? O Congresso da Aviação Agrícola ele tem uma característica que ele é itinerante, ele muda de lugar a cada ano. Algumas vezes a gente até ficou agora, os últimos anos, 2 ou 3 edições no mesmo local, porque o Congresso foi crescendo e cada vez se torna mais complexo encontrar um lugar que acolha o Congresso inteiro, o espaço, né, a área física que é necessário para se fazer o congresso, porque além da área física, a gente também precisa que tenha hotelaria suficiente para acomodar todo mundo, que tenha um aeroporto comercial para as pessoas poderem chegar no congresso, né? Então, a gente precisa de um conjunto de coisas que cada vez é mais complexo pelo tamanho que o congresso tá adquirindo, né? E Goiás além de ser o coração do agronegócio do Brasil, né, como você mencionou, também é um polo de manutenção aeronáutica, né? Muitas empresas de manutenção de aviões, não só agrícolas, como também aviões de executivos e aviões grandes também, né? É um polo de manutenção. Então, esse é um conjunto bom também para o Congresso, né? Super importante. Agronegócio e manutenção aeronáutica, pronto, a aviação agrícola está no lugar certo, né? E
Claro, a gente teve ali a oferta desse local, né? Nos foi oferecido fazer o congresso no condomínio aeronáutico Liberty, que reúne essas condições. Ele está ali entre Goiânia e Anápolis, né? Mais ou menos 30 quilômetros de Goiânia e 20 de Anápolis, aonde a gente tem, então, a rede hoteleira necessária. Goiânia tem o aeroporto, que as pessoas conseguem chegar do mundo inteiro, porque nós temos gente de todo mundo no congresso, ou de várias partes do mundo, né, de todo o Brasil. Então, é um local que juntou todas as premissas necessárias para a gente fazer o congresso. No dia 16 de junho, vocês vão fazer o lançamento oficial desse congresso para convidados. É um evento restrito para convidados em Goiânia. Como será esse lançamento? Qual é a importância dele e quem será o público que estará presente nesse evento de lançamento do congresso? A gente chama de lançamento oficial do congresso, né? É um evento, como você disse, fechado, porque ele é feito para a gente mostrar o setor e o congresso para autoridades, para entidades do agro, essas entidades, assim, Associação de Produtores Rurais, as entidades de culturas, tipo a ProSoja, a Abramilho, essas entidades assim, né? E para a imprensa. Então, a gente também para fornecedores, enfim, esse público que a gente faz esse lançamento oficial, né? Esse ano, então, no dia 16 de junho, nós vamos fazer na Casa da Global Parts, que é uma empresa que é patrocinadora do congresso, e no dia 16 de junho é aniversário dessa empresa. Então, nós gentilmente ali estamos sendo acolhidos por eles, né, para fazer, então, o nosso lançamento oficial junto com o aniversário da empresa. E como você disse, então, o acesso é para esses convidados, eles recebem convites, confirmam e tudo mais, tem nesse nível, digamos assim, né? Imprensa, políticos e autoridades e entidades do agro, universidades, esse público assim. Aliás, Marília, o SINDAG valoriza muito a imprensa, né? E tem buscado a imprensa. É necessário, né? A gente precisa comunicar porque existe uma grande dose, digamos assim, de preconceito contra essa atividade. Basta ver aí a quantidade de projetos de proibição, né? Projetos de lei que querem proibir a aviação agrícola em diversas esferas. E a maioria desses projetos, eles partem de má informação, de desconhecimento a respeito da atividade, de desconhecer como é feito o processo, a segurança envolvida, a tecnologia envolvida, o cuidado que está sempre em toda a operação e o benefício que é, especialmente isso. As pessoas não conhecem, não entendem que a segurança alimentar do nosso país depende da aviação agrícola. Sem o trabalho da aviação agrícola, não se consegue essa produção de alimentos nesses níveis recordes aí que o Brasil tem alcançado. Então, a comunicação, no caso a imprensa, então, que representa a comunicação, né, que faz a comunicação, é super importante a gente ter junto de nós para ajudar, né, a fazer essa comunicação em massa, especialmente, que é o que a imprensa faz. Aliás, Marília, é importante ressaltar que o Brasil tem um papel de extrema relevância na produção de alimentos também daqui para frente. Nós chegamos até aqui com essa produção grandiosa, né? Temos aí um número muito grande, de quase 1 bilhão de pessoas que são alimentadas pelo Brasil, mas nós temos uma demanda muito grande por alimentos aí nos próximos 20, 30 anos. E a única forma de conseguir isso é valorizando a aviação agrícola cada vez mais e ajudando, inclusive, a aviação agrícola a crescer, não é? Exatamente. Então, desmistificar, né, o setor e a atividade é uma tarefa super importante. E nesse ponto, o Congresso é a nossa principal vitrine, porque cada pessoa que entra no Congresso e não conhecia a aviação agrícola sai impressionado de lá, porque eles veem
a tecnologia está ali, palpável, pode ir lá e aprender como é que funciona, né? E todas aquelas empresas de outros lugares do mundo, a nossa tecnologia sendo exportada para outros lugares. Então, isso realmente é muito importante de ser mostrado para que o pessoal tenha uma visão diferente, né? Uma visão mais positiva sobre a atividade. Aliás, você tocou num ponto interessante, porque enquanto a indústria brasileira, de uma maneira geral, ela está passando por uma tremenda dificuldade, a indústria que fabrica peças, componentes para a aviação agrícola no Brasil está indo muito bem e está fazendo bonito lá fora, exportando para vários países, conforme você disse, né? Exatamente, a gente tem algumas indústrias no Brasil que realmente exportam, né, nessa questão da aviação agrícola, né? A gente tem várias indústrias de fora que trazem para cá, com certeza, mas temos indústrias daqui que levam para fora também. Isso é extremamente importante para o setor e para o Brasil todo, né? Sim, com certeza. Lá no Congresso, Marília, acontecem muitas palestras? E se sim, qual que é o formato, e como é que elas são apresentadas? Nós, esse ano, no Congresso, teremos assim, teremos um auditório grande, e aí, nas palestras, na maior parte da programação, nós vamos usar aquele sistema de palestra silenciosa, que cada pessoa recebe um fone de ouvido e vai escutar a palestra que ela escolheu. Então, nós vamos ter um auditório com 2 palestras simultâneas dentro do auditório, sem uma divisão física. Então, eu posso estar sentada aqui do meu lado, a pessoa assistindo a outra palestra, eu assistindo essa aqui e a outra pessoa assistindo aquela. Então, isso é uma tecnologia muito bacana e que nos favorece isso, né? Então, a gente tem um auditório grande que vai ser dividido em 2 usando esse sistema de palestra silenciosa. O esquema da programação esse ano é o seguinte: o nosso congresso, o horário do nosso congresso é das 10 às 18 horas. Então, nós teremos programação nesse auditório das 10 às 16 horas. Ela é basicamente composta por painéis. Painéis é o quê? É um moderador e 3 ou 4 especialistas naquele assunto que o painel está tratando. Então, a gente tem, esses painéis levam 1 hora, são painéis relativamente rápidos, mas que vão trazer muita informação, porque eles são assuntos bem específicos. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos de assuntos desses painéis, né, para vocês terem uma ideia. Então, nós vamos ter lá um painel de gestão de pessoas e liderança, isso é muito importante para as empresas, né? Um painel sobre isso que a gente estava falando agora há pouco, né? O cenário internacional da tecnologia de aplicação. Inclusive, nesse painel, nós vamos ter pessoas dos Estados Unidos, né? Pessoas do Paraguai e brasileiros que exportam para o exterior, né? Então, vai ser um negócio bem interessante. A gente vai ter um painel sobre as mulheres, né? O papel das mulheres na aviação agrícola. E esse painel vai ser comandado pela AMAG, né, que é a Associação das Mulheres da Aviação Agrícola, que é uma entidade que iniciou o ano passado, e é justamente a intenção dessa entidade é mostrar, né, o papel da mulher no sentido de que a mulher está assumindo lideranças na aviação agrícola. Basta ver que a presidente do SINDAG pela primeira vez é uma mulher, está na 2ª gestão, né? E antigamente se olhava muito a mulher como uma retaguarda, né? E hoje não, hoje a mulher é protagonista, né? Tem mulheres pilotos, a mulher presidente do SINDAG, tem mulher dona de empresa, então a mulher assumindo, né, esse papel. Isso vai estar lá também, a MAG vai estar lá o tempo todo, né? A gente vai ter um painel sobre sustentabilidade do setor, né? Um painel sobre um assunto muito específico, por exemplo, que é a deriva, né? A deriva é um processo que ocorre quando o produto não atinge exatamente o alvo, né? Isso às vezes acontece, então vamos debater com especialistas ali como acontece e como evitar, especialmente, né? Então, nós vamos ter ali painel de finanças,
painel de geopolítica e economia. Nós vamos ter painel de segurança de voo, com certeza isso é assunto eterno, né? Sempre tem que se trabalhar a segurança de voo, né? Vai ter um painel muito interessante sobre produtos biológicos. O uso dos produtos biológicos ainda é usado em pequena escala, até porque ainda não temos tantos produtos biológicos assim, né? Mas a tendência é que somente isso é importante para a aviação agrícola também, que somente produtos que possam ser usados, né, em aplicação aérea. A gente vai ter um painel aí sobre outro assunto que falamos há pouco, que é sobre os projetos de proibição, né? Projetos de lei que querem proibir a aviação agrícola. É um assunto que a gente preferia não falar, mas precisamos falar, é um assunto que está aí, né? Ele existe, ele é importante que a gente saiba monitorar isso, porque isso acontece nos municípios do Brasil afora, então a gente precisa monitorar e saber o que fazer para combater esses projetos, né? E até prevenir, né? Para que eles nem cheguem a acontecer, né? Segurança operacional, já falamos. E vamos fazer, até estávamos falando aqui sobre a comunicação, vai ter um painel lá sobre a comunicação como diferencial do setor. A comunicação é essencial para o setor, né? Em linhas gerais, esses são os assuntos, tem vários outros assuntos, né? Nós temos toda essa programação no site do Congresso, que é congressoavag.org.br, e a gente até sugere que vocês entrem no site e olhem, analisem a programação e façam a sua programação. E anotem, olha, no primeiro dia eu quero assistir esse painel aqui às 10 horas da manhã, no segundo dia eu quero assistir esse, eu quero assistir de tarde esse aqui, para que vocês não se percam depois, que acontece muita coisa junto lá no Congresso, e às vezes vocês não olharam antes e descobriram depois um painel que teria sido interessante, né? E além destes painéis, a gente tem o Congresso Científico, que também acontece lá no Congresso a apresentação dos trabalhos, dos resumos, né? Que é extremamente importante para o setor esse trabalho de pesquisas científicas, né? Inclusive, fica uma dica aqui, se você é profissional da área da aviação agrícola, seja piloto ou qualquer outra atividade dentro do setor, seja na fazenda ou numa empresa de aviação agrícola, e tiver alguma coisa que você perceber que aqui precisaria ter uma pesquisa, que você não está conseguindo entender direito, que está precisando mudar um pouquinho, mas não sei como, entre em contato com uma universidade da sua região e converse com os alunos e sugira que eles façam uma pesquisa científica em cima desse tema. Eles podem te trazer uma resposta, eles podem te trazer uma solução para essa questão que você tem aí no seu trabalho. E é muito importante para o setor ter isso, né? Outro destaque que a gente faz é um seminário que é promovido pelo nosso patrocinador, a Pratt Whitney, que é um seminário sobre os motores PT-6. Eles fazem em todos os congressos, é bem interessante, é uma tarde inteira esse seminário. E o último destaque que eu vou fazer a respeito da programação é o seguinte, nós vamos ter lá, como nós falamos antes, Goiânia é um polo de manutenção aeronáutica. E o Senai de Goiânia, eles estão montando uma universidade de manutenção lá. E eles estarão no nosso congresso e estarão com um stand grande, oferecendo oficinas dentro do stand deles. Então, eles vão ter alguns temas, alguns tópicos ali, e vão ter oficinas. Então, você pode se inscrever lá. Em breve, a gente vai ter aqui orientações sobre como se inscrever, participar da oficina e sair com o certificado na mão que você participou daquela oficina no Senai, né? Um certificado do Senai de Goiás, né? De Goiânia. Então, é bem interessante isso. Então, aqui em rápidas pinceladas, né, esses destaques da nossa programação, lembrando mais uma vez que tudo está no site congressoavag.org.br. Marília, conforme nós já dissemos, esse é o maior congresso da aviação agrícola do mundo.
e ultrapassou o Congresso dos Estados Unidos, que tem a maior frota de aviões agrícolas. Qual que foi a virada de chave para o Brasil assumir essa liderança global e o que que os americanos têm a aprender conosco? Olha, a virada de chave talvez tenha sido uma questão interna do SINDAG que mudou a forma como administrava o Congresso, né? Antigamente eles contratavam uma empresa terceirizada para organizar o Congresso e acabava que o SINDAG, as pessoas, a diretoria do SINDAG acabava não se envolvendo tanto assim, porque era organizado lá no escritório de uma outra empresa e tal. E aí, há 10 anos atrás, 11 anos atrás, eles tiveram a ideia de trazer a organização do Congresso para dentro do SINDAG. Então, se montou uma estrutura dentro do SINDAG e, com isso, o Congresso hoje reflete exatamente o que se passa no setor, tanto na programação quanto nos expositores, tudo, né? O Congresso talvez se identifica mais com o setor. Eu vejo como esse um grande passo que foi dado aí há 10, 11 anos atrás para que o Congresso chegasse nesse patamar hoje, né? E a pergunta que você fez, o que os americanos têm a aprender com isso? O Congresso deles é diferente, vamos dizer assim, né? Eles não, talvez eles tenham menos preocupação que a gente de fazer um Congresso que nem a gente fala que é a vitrine do setor, né? Talvez esse seja um ponto, é uma opção deles, né? Assim como isso é uma opção nossa, de tornar o Congresso essa vitrine toda, né? Mas, com certeza, essa visão que teve na época lá a diretoria do SINDAG foi decisiva para chegar onde está hoje, né? E tem ainda espaço para crescer, né? E é interessante porque lá nos Estados Unidos a aviação agrícola é muito mais bem vista, mais conhecida do que aqui no Brasil, né? Então, quer dizer, esse tanto de desafio que vocês enfrentam aqui no dia a dia, lá eles não estão enfrentando, né? Então, os desafios são outros, de clima, né, de período de aplicação, mas não tem essa instabilidade que tem aqui no Brasil, né? Como você disse, de leis que aparecem do nada tentando proibir, de desinformação. Então, isso é uma coisa muito específica aqui do Brasil, né? Agora, em relação à frota, né? Eles têm a maior frota, nós, Brasil, tem a segunda maior frota, mas a frota brasileira, apesar de ser menor que a frota dos Estados Unidos, voa muito mais. A gente cobre uma área de terra muito maior do que eles com a frota deles. Vocês que estão à frente do Congresso, principalmente você que trabalha na coordenação, ainda se impressiona com o tanto de tecnologia nova que aparece a cada ano? Na verdade, sim, né? A gente não. Eu, quando entrei no SINDAG, não conhecia aviação agrícola, né? Não sabia nem quem eram os expositores, fui aprendendo e ano após ano a gente se surpreende, né? A gente se surpreende com a inovação e com o crescimento. A gente viu muitas empresas crescerem junto com o Congresso. A gente olha para trás, inclusive fizemos aí ó, no início do ano uma live que a gente chamou de Velha Guarda, né? Com expositores que estão aí desde sei lá quando no Congresso, né? E eles começaram com estandes pequenininhos e foram crescendo junto com o Congresso. E claro que junto com isso cresceu a tecnologia que eles têm e tudo mais, né? Foi crescendo. Por exemplo, essa empresa que eu citei já várias vezes que exporta tecnologia hoje é uma empresa familiar que começou pequenininha e hoje está exportando tecnologia, né? Então, eu acho que é bacana de ver isso, que o Congresso, as empresas e a tecnologia, tudo cresceu junto com o Congresso, né? Isso é bacana. E é interessante porque na aviação agrícola nós temos aviões de menor porte, aviões brasileiros, inclusive movidos a etanol, temos os aviões americanos de maior porte e agora temos as aeronaves não tripuladas, que são semelhantes ao avião, né, como é o caso do Paica, e tem os drones também, que chegaram com toda a força e estão crescendo numa velocidade muito rápida, inclusive até rápido demais, atropelando um Rápido. monte de coisa. Como é que o SINDAG
pretende colocar tudo isso junto e fazer tudo isso funcionar em harmonia? Esse é um grande desafio, né? Como você disse, os drones estão crescendo assim até um pouco desordenadamente às vezes, né? Porque é muito rápido, né? O PAICA que você citou estará no Congresso, até porque o local que nós vamos fazer o Congresso é o Condomínio Aeronáutico Liberty, é um condomínio de empresas ligadas à aviação. E o representante do PAICA no Brasil é a Synerjet, cuja sede lá, o hangar da Synerjet, é lá dentro desse condomínio. Então, a gente vai estar fazendo o congresso, vamos dizer assim, no pátio do PAICA, né? Então, o PAICA vai estar lá, ele é considerado, ele é mais do que um drone, né? Ele é considerado um avião não tripulado. Ele carrega 300 litros de produtos, né? De produto no tanque deles, né? Então é um avião até grande, né? E os drones, sim, os drones estarão no Congresso, com certeza, né? Embora ainda, né, a gente ainda tenha que estruturar melhor, talvez, né? As empresas ajudarem, isso é uma tarefa do SINDAG até, ajudar as empresas de drones a se estruturarem melhor, né? Terem a sua documentação regulada e tudo mais, isso é um esforço que o SINDAG tem feito também, porque a gente quer ver todo mundo voando direitinho, regulamentado, dentro das boas práticas, né? A gente vai ter ali um painel sobre deriva também, os drones também podem ter deriva, se não fizerem, né, a sua operação dentro dos padrões necessários. Então, a gente acomoda todo mundo lá, drones, aviões, o PAICA, helicóptero, provavelmente teremos um helicóptero agrícola, essa vez em exposição lá no Congresso também. Eu acabei me esquecendo de falar do helicóptero, né? Porque são tantas as opções, né? É, Marília, a gente vive um momento onde o produtor ele enfrenta margens apertadas. Nós temos questões geopolíticas, conforme você disse, vai ter palestras sobre esse tema, né? O produtor rural está aí com o preço das commodities bem apertado. Diante desse cenário todo, qual que é a expectativa de geração de negócios e de investimentos durante o Congresso desse ano? essa é uma pergunta complexa, né? Outro dia até me ligou um expositor e perguntou, né? Será que essas crises, essas coisas todas vão influenciar, vão impactar lá no Congresso? O que vocês acham, né? Bom, nós estamos vivendo aí um período eleitoral, que é um período conturbado, né? Ainda mais uma eleição como nós vamos ter esse ano aí, que a gente nem sabe direito como é que vai funcionar tudo, né? Nós estamos vivendo guerra, né? Nós estamos vivendo aí essa questão do aumento dos preços do combustível por causa da guerra, né? Então, é uma série de fatores, essa questão do preço dos commodities, como você falou aí também, é uma série de fatores que não dá para dizer que não vão impactar em nada, a gente não sabe a medida desse impacto. A gente tem no SINDAG aqui pessoas que estão estudando isso constantemente, estão acompanhando todos os movimentos mundiais para tentar, né, prevenir, se precaver da melhor forma possível. É importantíssimo, né, esse ficar sempre com o radar ligado, estudando, analisando cada movimento, para a gente não ser pego de surpresa. Agora, dizer exatamente o que vai impactar lá no Congresso é uma pergunta já um pouco, né, é uma tarefa, né, um pouco complexa. Agora, conforme até a gente falou antes aqui, né, uma coisa é certa, né, ir no Congresso é fundamental. Ir no Congresso é fundamental tanto para o expositor, quanto para o produtor, para o empresário, para todos os profissionais do setor. Por quê? Porque lá você vai ver tudo, você vai conversar com pessoas, você vai participar desses painéis onde vai ter análises políticas, econômicas e tal, e você vai conseguir até dar um rumo para o seu negócio, para a sua empresa, para o seu trabalho, com um pouco mais de certeza, porque você conhece as variáveis, né? Então, isso vai facilitar a tomada de decisão depois lá no teu negócio. Então, é muito importante
acompanhar essa movimentação toda, né? E acompanhar essas análises que as pessoas especializadas fazem, que nos ajudam, né, a ter subsídios, ter mais lastro para a tomada de decisões. Então, o Congresso ele é extremamente importante por tudo isso. Marília, a entrada para o Congresso, até onde eu saiba, não é paga, né? Mas a pessoa precisa de adquirir um convite, é isso? Isso. Então, a inscrição é feita no site congressoavag.org.br, é gratuita, mas lá você vai precisar o código de um código convite, né, que a gente chama. Esse código você pode obter junto a qualquer um dos expositores ou conosco, a organização do evento também tem código, tá? O evento ele é aberto para todas as pessoas que tenham algum interesse, algum relacionamento, digamos assim, com a aviação agrícola. Ele é um congresso que, por ele ser muito técnico, muito específico, né, ele não se torna interessante para pessoas que não têm nenhuma relação, digamos assim, com a aviação agrícola, né? Então, esse é o motivo, né, até da gente ter esse código, né, para que as pessoas, quem tem algum relacionamento vai conseguir o código, sem dúvida alguma, com total facilidade. Marília, eu te agradeço mais uma vez, muitíssimo obrigado por vir aqui, por trazer essas informações e você voltará depois, porque a gente vai atualizando daqui até chegar a data do Congresso lá em agosto. Obrigado, viu? Nós que agradecemos, esperamos todos lá, dias 18, 19 e 20, Goianápolis, Goiás. congressoavag.org.br tem todas as informações. Muito bem. Goiás será a sede desse grande congresso. Isso é motivo de muito orgulho para nós, até em função do tamanho da aviação agrícola, da importância que a aviação agrícola tem aqui no nosso estado. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.